essa peça, Jeca, Um Povo Ainda Há de Vingar, estreou em São Paulo, e em razão disso, desse trabalho que eu estou acompanhando já tem um tempo, inclusive, né? Tem lá as redes sociais, inclusive, da peça. Eu convidei aqui o pessoal do Grupo 59 de teatro, então eu quero dar boas-vindas e agradecer a presença do ator e cantor Felipe Gomes Moreira e da Miriam Blanco também, que faz parte do elenco, atriz, e também está aí na produção executiva, administrativa e financeira, entre outras atividades que vocês desenvolvem, né? O ator no Brasil não é só ator, né? O artista no Brasil é um monte de outras coisas também. Então, sejam bem-vindos ao Cultura Brasileira. Muito obrigada por atender o meu convite. E eu estou bastante ansiosa, inclusive, para ouvi-los sobre essa peça incrível, maravilhosa, assim, só pelo release que eu recebi. Já me deu bastante curiosidade, já acompanho as redes sociais, inclusive. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigada por virem aqui conversar com a gente sobre essa peça, esse projeto. Queria agradecer muito o convite. É muito especial estar aqui, porque é um programa que faz a diferença, né? De ter um olhar sobre a cultura de uma maneira ligada ao povo, né? Às lutas sociais, a esse olhar, né? Aí, que a gente luta e se diverte e sabe, e come, e dorme, e vive, e cria, né? Então é muito bonito, muito especial, e é um presente estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Thalita. Obrigada. Oi, Thalita, tudo Miroca, quer falar bem? uma coisinha? Só dar boa noite, agradecer o convite, Thalita, dar boa noite a todo mundo que está assistindo. E sim, a gente, como grupo, é uma característica, né, de grupos de teatro, mas é uma característica muito marcante do grupo de teatro do 59, o Grupo 59, de ser um grupo autoral, que realiza, que cria, que produz, que concebe e que traz a sua perspectiva artística para o trabalho. Então, a gente faz um monte de coisa mesmo. E aí, gente, eu queria muito ouvi-los sobre a peça. O que ela retrata? Na apresentação inicial, né, o nome da peça é Jeca, Um Povo Ainda Há de Vingar. É música original, musical original, inspirado no disco Refazenda, que foi lançado em 1975, portanto está completando 50 anos agora. E queria muito ouvir de vocês, assim, o que é essa peça, o que ela retrata, que abordagem que vocês estão fazendo dessa peça, e esse nome, inclusive. O nome da peça é um que já ressoa, assim, no mínimo, uma curiosidade. Então, queria ouvi-los. Bom, começa, começar, Fê? Miriam, deixa você. Pode começar. Jeca, eu acho que todo brasileiro, brasileira, tem essa perspectiva, né? Assim, o Jeca, ele de cara nos remete a um imaginário de um Jeca tatu criado lá atrás e que por muito tempo estigmatizou ou qualificou pejorativamente um povo de um território específico, um povo dos interiores, e que o Gilberto Gil, no disco Refazenda, ressignifica e refaz esse imaginário na canção Jeca Total. Então, ele estava na Bahia quando ele viu a novela Gabriela chegar pela primeira vez numa TV a cores nos sertões da Bahia. E aí um amigo falou, agora é Jeca Total, e fez essa piada, essa brincadeira com Caetano, e aí o Gil se inspirou nessa imagem da contemporaneidade, da modernidade, se conectando e falou, agora é o Jeca para defender o país. E aí ele escreve essa canção Jeca Total, plasmando e forjando essa pessoa que vai representar as gentes do Cerrado, do Mato, da Caatinga no Senado, defendendo um projeto que eleva o salário do sertão. E aí ele apresenta essa nova configuração, essa nova possibilidade
para o povo do mato, de ser um povo de liderança e de representatividade nacional e, quiçá, global. Isso lá na canção Jeca Total. Esse imaginário de tatua total foi se reconfigurando, se reatualizando nos dois polos, né, ao longo dessas décadas, nesses 50 anos desde que o álbum foi lançado. E a gente retoma esse imaginário com a força não de um herói ou de um personagem, mas de um povo brasileiro que reivindica a sua pertença, seu pertencimento e a sua força na liderança e na representatividade de um projeto de país. E por isso, Jeca, um povo ainda há de vingar, porque ainda é uma promessa de democracia plena e de luta. Incrível. E aí, eu queria muito ouvi-los da montagem em si, né? Como é que vocês estão organizando? Assim, tem algumas informações no release, mas eu acho que tem uma coisa interessante que é um musical, né? Eu particularmente gosto muito, inclusive, de musicais. E essa trama, quer dizer, essa história que traz essa inspiração, né? Como a Miriam trouxe, como é que ela está colocada na peça? Assim, como é que vocês organizaram? Porque não é só uma música, né? São as várias músicas deste álbum que estão ali sendo retratadas, sendo contadas a partir dessa abordagem cênica. Acho que é importante também falar um pouco desse histórico, um pouco do projeto, né? Porque esse projeto nasceu na 42ª edição da Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, e é um projeto que chamava a Reinvenção de um País. Né, pensando nesses 3 álbuns do Gilberto Gil, que são 3 álbuns, né, uma trilogia, que é o Refazenda, Refavela e Realce. E aí, dentro desse trabalho, né, desse projeto que a gente desenvolveu, nós convidamos alguns dramaturgos para trabalhar um em cada álbum. Né, e a partir desse projeto, cada equipe de cada álbum trabalhava improvisações com a gente, né, dentro do, da sala de criação. E nesse encontro, a gente teve a ajuda do poeta Marcelino Freire na escrita, né, num primeiro momento, um grande poema, né, surgiu desse trabalho. Enfim, nós fizemos os 3 trabalhos e eles se concluíram com 3 dramaturgias. A princípio eram apenas 3 dramaturgias que a gente ia fazer. Como nosso grupo tem um olhar especial para música, a gente estava querendo trabalhar a dramaturgia a partir dessa dramaturgia do teatro musical, né? Especialmente o teatro musical brasileiro. Né? Então, quem estava também encabeçando junto com a gente esse projeto era o Kleber Montanheiro, que tem essa característica, né, de ser um encenador do teatro musical brasileiro. Ele faz parte da companhia da Revista, né, na cidade de São Paulo. Também tem uma trilogia de espetáculos, né, com esse olhar, que é o Tatuagem, você sabe, Nossos Ossos, Tatuagem e João, né, que são 3 espetáculos. Então, né, nesse olhar, né, a gente queria trabalhar muito essa linguagem, e dentro do trabalho também tínhamos um dramaturgista, que era o Lucas Moura, no trabalho total, né, desse primeiro projeto. Quando a gente começou a montar agora esse trabalho inspirado em Refazenda, veio o poema cênico do Marcelino, o Lucas Moura trabalhou a dramaturgia e ele fez uma proposta na história, né, a partir dessa junção desses encontros de várias cabeças, de, a partir das faixas do álbum, trazer personagens, né? Por exemplo, tem uma música que é essa para tocar no rádio, que elenca várias figuras, né? Ele fala, essa é a moça dengosa, esse é o rapaz da loja, e a partir disso, né, esses personagens habitam uma história do Jeca, junto com um abacateiro, né, também pegando essa faixa refazenda que a gente conhece, né, muito do abacateiro, e o abacateiro
e a gente acompanha essa trajetória, né, do Jeca, que tem esse abacateiro que nasceu junto com ele, que acompanha a vida dele, ambos vão crescendo juntos, né, quando o abacateiro está dando os primeiros frutos, quer dizer, dando os primeiros galhos, nascendo, o Jeca está descobrindo o amor, né, tá dando os seus primeiros passos na música, e esse abacateiro funciona como um portal, onde ele, quando ele chega próximo ao abacateiro, ele vai para várias épocas da vida dele, né, e vários momentos da vida dele, ele vai acompanhando. Assim ele vai acompanhando também a paisagem por onde ele vive, né, que também reflete um pouco o nosso país, né, ele vai, quando ele se encontra com a abacateira, ele retorna às suas origens, vai até as suas lembranças, e aí ele acompanha toda a trajetória a distribuição acompanhando toda a dramaturgia, toda a vida do Jeca. Miriam, pode falar melhor, né, Miriam? Disso de uma Imagina, maneira mais imagina. estruturada. Eu queria aproveitar, então, tem uma pergunta que chegou aqui do Aham. Hugo José, que ele diz o seguinte: cadê aqui? Jeca é o povo caipira, ele comenta, e aí ele diz: cadê? Ih, eu separei a pergunta. Tá aqui, ele diz: tem alguma releitura ou talvez alguma referência ao Jeca do Mazzaropi? Uhum. Que Esse legal. personagem, esses personagens, enfim. E aí eu queria emendar para ouvi-los também. Queria muito que vocês pudessem até aprofundar, porque a Miriam começou, o Felipe também falou um pouco, mas a partir da pesquisa que vocês fizeram, a este Brasil profundo, né? Que Brasil que é esse que vocês estão contando na peça? Queria muito poder ouvi-los, e até pensando um pouco desse Jeca Tatu do Mazzaropi, que também foi uma estratégia do Mazzaropi, pelo menos já tive explicações sociológicas do Jeca do Mazzaropi, mas queria ouvi-los a partir das pesquisas e do que vocês estão apresentando na peça. Sem dúvida nenhuma. Jeca e o Jeca do Mazzaropi, ele criou assim, um imaginário, né, desse povo caipira. E, frequentemente, esse povo caipira foi forjado nesse imaginário como, muitas vezes, um povo sem conhecimento, um povo sem erudição, um povo sem voz, muitas vezes malandro, assim, as qualidades acopladas a essa figura, por muitos anos, reduziram milhões de brasileiros e brasileiras a um recorte bastante pejorativo. E é muito bonito quando o Gil, em Refazenda, seja em Jeca Total, essa canção, seja na música Lamento Sertanejo, ele relê esta figura sobre uma outra perspectiva. Então, na canção Lamento Sertanejo, quando ele fala assim, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como uma res desgarrada nessa multidão boiada caminhando a esmo, ele está falando não de uma figura sem conhecimento, ao contrário, de uma figura que sabe muito bem de onde vem, que reconhece muito bem os seus valores e a sua cultura, mas tem uma profunda dificuldade de compreender a linguagem, o repertório, os dizeres, os códigos culturais da cidade, que o oprimem e que o excluem. Então, ele recoloca isso como alguém, em Jeca Total, como uma figura emancipada, como uma figura que, ao contrário, dominou a linguagem, não só da cidade, vinda do sertão, dominou a linguagem da cidade e do mundo e se tornou um líder político, em Jeca Total, como também em Lamento Sertanejo, aquele que não se incorporou, não conseguiu acesso e se ressente, claro, mas também tem uma saudade e uma supervalorização do seu local de origem. Então, como um mesmo povo pode ser retratado a depender
de um projeto, a depender de uma visão de país, a depender de uma capacidade de leitura. E aí o Gil faz uma ponte lindíssima em Refazenda, que é, ele vincula a sabedoria desse homem, que lá no Mazzaropi era preguiçoso, né, que não queria trabalhar, e em Refazenda é essa pessoa que tem uma mansidão, um silêncio capaz de conectar com os ciclos da natureza. Então ele vê o sertanejo, a sertaneja, a figura da caipira, que se nomeou com esse nome caipira, como uma pessoa muito próxima das culturas, inclusive asiáticas, de yoga, que o Gil, na época, estava muito ligado à macrobiótica, aos retiros espirituais. Então, ele vê nesse pulso do sertão, nesse pulso da pessoa do mato, uma conexão e uma sabedoria profunda de contato com a natureza. Então, ele refaz, como o disco, né? Refazendo, ele refaz esse Jeca. E ele tenta plasmar uma outra leitura de país, uma outra leitura sobre as gentes do interior. Então, é claro que tem ligação direta com esse Jeca do Mazzaropi, mas na leitura do Gil, na leitura de emancipação e de sabedoria, e não de exclusão e expulsão mesmo desse território cosmopolita, né? Ele o integra no que é considerado na época moderno e contemporâneo. E tem uma coisa interessante, porque ele está compondo, ele está criando num momento histórico do Brasil que está passando justamente pelo êxodo rural, né? O que a gente está chamando de êxodo rural, ou seja, é a população do campo que está indo para as cidades para formar essa classe trabalhadora nas cidades, né? Os operários, e aí ele está criando, ele já está criando um movimento que não sei, aqui me veio agora, né, ouvindo vocês, que hoje se evoca de alguma forma num espírito de imaginário coletivo, dessa volta para o campo, que ninguém está mais muito suportando ficar nessa cidade grande, né? Então, me parece que ele já estava fazendo um movimento lá em 75, fazendo essa criação, nesse movimento histórico em que as pessoas em geral, né? Então, a classe trabalhadora está indo maciçamente para as cidades, para virar a classe trabalhadora nas cidades. E agora, 50 anos depois, me parece que há uma. Aqui vou tomar a expressão que os indígenas têm utilizado bastante, que é a retomada. Né? Movimento da retomada. Estou fazendo aqui uma associação livre, mas é só a partir de uma interpretação dentro do que vocês estão falando. E aí esse Brasil Profundo ele é apresentado na peça a partir dessa dinâmica, né? Como o Felipe falou, tem esse abacateiro, que é um portal que atravessa, e aí vocês vão falando, trazendo essa trama a partir do musical mesmo, enfim, desse processo. Emendo esse meu comentário com uma pergunta da Juliana, que ela diz: queria que vocês falassem da relação do Grupo 59 com a linguagem musical. E aí, como é que vocês estão falando, né, do grupo em si, mas também da peça, né, que é um musical. Boa. E aí, Fê? Falando do grupo, a gente tem o grupo desde sempre, a gente tem uma coisa de criar e trazer a canção como uma ferramenta narrativa, né, para a história, como um nosso veículo, né, a gente fala sempre do cantar contando e contar cantando, né, então a gente fez isso, tem esse percurso nos nossos espetáculos, né, dessa criação muito de autoral mesmo, né, de como a gente pode criar de um texto uma canção e trazer ela para compor a cena. E nesse trabalho agora a gente quis experimentar essa linguagem, né, de como você pode fazer essa brincadeira, né, com um disco, de trazer essas canções para comporem, né, para trabalhar no
no disco. E a partir disso, Eu acho que o Felipe Ele travou. travou, né? Deixa eu Vou tirar pegar ele da fala aqui. dele e aí ele volta. Isso. Deixa eu Legal. ver aqui. Travou mesmo. Tranquilo. Ele estava falando dessa adaptação, né, do disco para o palco. Foi um baita desafio, porque a gente não tinha nenhuma referência de um trabalho assim. Então, como é que você sai de um vinil para uma cena? Então, isso foi uma possibilidade para a gente, na verdade, de desenvolvimento de linguagem muito bonita, porque as músicas entraram como um facilitador. Então, as músicas não são trilha sonora. A gente não vai lá para cantar a música. A música está contando a história da peça, né? Então a gente foi experimentando que partes dessa música são música cantada, que partes dessa música são personagens, que parte dessa música são ações e gestos, quais os instrumentos dessa música e por que o Gil escolheu estes instrumentos. Como a gente cria, por exemplo, um dos muitos exercícios, né? Uma ação cênica ou um personagem a partir de um instrumento. O que a sanfona representa nesse disco Refazenda, tocada pelo Dominguinhos? Que personagem pode ser guiado por essa sanfona e esse personagem, quando fala como e fala o quê? Ao mesmo tempo, essa bateria reta, que o Gil traz uma bateria de rock and roll, muito Beatlemaníaco na época. Como que esse pulso de bateria de caixa e prato dialoga com essa sanfona na cena? Então a gente foi brincando com essas texturas sonoras do disco para compor o álbum. E a direção musical é feita por um cara que trouxe uma força e uma textura muito autênticas, que é o Marco França, o diretor musical. E o Marco, um baita multi-instrumentista potiguar, que reviu as músicas tanto do Gil quanto das demais que a gente canta e toca ao vivo. Nós tocamos 20 e cantamos 24 canções. O disco Refazenda tem 11. Então a gente Mas canta... tem músicas autorais, Miriam, também? Tem, Que você. Que Ai, demais. Thalita, que eu adoraria que você visse, porque assim, que músicas, estou muito apaixonada pelas autorais também, que foram compostas pelo Lucas Moura, dramaturgo, algumas também pelo Marcelino Freire, algumas por mim e pelo Thomas, mas sempre em diálogo com alguma música do disco. Então, o Kleber Montanheiro, encenador, ele sempre pedia isso, estudos de composição em diálogo, em resposta às canções do disco. Então, a gente compôs 7 canções originais, tem as 11 do disco e tem mais algumas da história do Gil que a gente entendeu que tinha muito diálogo com o Refazenda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa fusão que o Gil consegue manifestar em Refazenda, que é juntar a sua origem sertaneja, ali muito embebida de Luiz Gonzaga, com o que estava de mais moderno na época, que era Beatles, com o disco Sgt. Peppers. Essa fusão que ele cria da guitarra, ou do Ovation, do violão Ovation, da batera, com a sanfona, com a levada do shot do baião, a primeira vez que ele consegue essa manifestação musical é em Eu Só Quero um Xodó, que ele grava antes de Refazenda. Então a gente traz essa canção porque ela faz parte do projeto que resultou em Refazenda. Então tem algumas músicas que têm esse diálogo, assim como o Lugar Comum, que também fala do ciclo da natureza. A gente foi tecendo essas referências do próprio Gil que dialogam com Refazenda somadas às originais. Então é um espetáculo muito musical, em que a música não é só música, ela também é dramaturgia, ela também é gesto, ela também é palavra, e ela também está muito na embocadura desse texto, que foi escrito por Lucas Moura, um filho de nordestinos, com um Marcelino, um nordestino, e que traz uma poética
muito inspirada nas ladainhas, mas também nos cantos, na força, na luta, nos desejos. Então, é um musical de mão cheia, mas entendendo a música como uma expressão e não só como uma trilha de uma cena. Não é um, sim, não é um acessório, né? Pelo contrário, é o fio condutor, né? E essa pergunta, né? Sobre a questão do teatro musical. Miriam, queria muito te ouvir, porque, veja, tem um comentário aqui do Gabriel que ele diz: fico feliz em saber de um musical com música brasileira, chega de musicais pop estadunidenses. E aí, porque é isso, a pergunta era se o Grupo 59 traz na sua, digamos, assinatura a questão do teatro musical, porque o teatro musical brasileiro ele tem uma constante de produção também, né? Que no senso comum, ou é algo que é novo, o teatro musical como um todo? Não, e Gabriel, agradeço muito a pergunta, porque, de fato, o teatro musical brasileiro tem uma força e tem uma história. E a forma e a linguagem que a gente escolhe hoje para fazer esse musical tem a ver com o nosso presente, com o lugar do musical brasileiro hoje. Então, a gente tem, por exemplo, na década de 60 e 70, um musical político muito forte, com obras do Teatro de Arena, Chico Buarque, Um Gota d'Água, são musicais muito marcantes na nossa história teatral e na nossa história política. Lá atrás, também, antes, teatro de revista. Oi, Felipe, de volta! Ufa! E a gente está conversando sobre o teatro musical, Fê. E depois, dos anos 2000 para cá, a gente tem uma leva muito forte e muito pungente do teatro musical biográfico e do teatro americano. Então, desde os anos 2000, vieram muitas produções da Broadway que vieram muito antes, com produções belíssimas, lindíssimas, e elas trouxeram um benefício muito importante para a cena, porque ela trouxe uma profissionalização dos performers com técnicas muito ricas, interessantes, que profissionalizou bastante a área, com artistas múltiplos, de vocações múltiplas, de bailarinos, de atores, enfim. Ao mesmo tempo, a originalidade da dramaturgia brasileira saiu um pouco de cena. E ficou muito em voga o teatro biográfico, musical biográfico, que também é lindo. Então, a gente vê nos últimos anos as montagens, né, de Cássia Eller, a gente começou a conhecer os artistas por meio dos seus musicais, né? Agora, Ney Matogrosso está com uma montagem linda, mas cujo objetivo é contar a vida de um artista. E fazem isso muito bem. Agora, Clara Nunes, né, que inclusive está em cartaz também, musicais lindíssimos, mas com essa frente biográfica. O nosso caminho ele vai em uma outra direção, que é o do musical autoral, original brasileiro. Então, são dramaturgias próprias, escritas por brasileiros e brasileiras numa ficção, são uma criação própria. E essa é a nossa linha. A gente entende que é uma força atual que tem sido bastante rica a inovação teatral, a criação de uma voz autoral contemporânea que traz exercícios e que traz inovações em linguagem, que se diferencia e muito dos musicais de Broadway, dos musicais norte-americanos, que trazem uma voz brasileira bastante rica. Então, a gente, com esse musical, traz a voz de Lucas Moura, traz a voz de Marcelino Freire, da poesia desses poetas, mas também traz a experiência de Kleber Montanheiro, um encenador de musicais há 30 anos, só de musical, que passou por essas diferentes fases do musical brasileiro, e traz o lirismo e a poesia do Grupo 59, que há 15 anos
traz a música como uma de suas protagonistas, mas nunca numa linguagem propriamente dita, inteiramente musical. A gente percebe, a gente vai consolidando a nossa musicalidade até entender que, puxa, e se a música passar a não ser mais um objeto de criação, mas passar a ser o exercício principal, o foco da nossa criação, né? Então, ele não é mais ferramenta, ele é, de fato, o centro da pesquisa. E aí que a gente chega no álbum, que a gente fala, então, já que o musical é o centro da nossa pesquisa, por que não pegar uma obra musical como referência? Por que não entender Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, os grandes autores, como filósofos, os grandes filósofos do Brasil, e entender essa obra deles, mas não para contar a vida deles, como biografias, mas para estudar, como a gente pega Dostoiévski, né? Assim, e vai lá e estudar e monta uma peça. Vamos pegar Gil. E aí, o Felipe começou a falar, ele trouxe um pouco dessa pesquisa, pelo que eu entendi, de 14 anos da trilogia Ré, né? Que aí é 14 a anos do Grupo revisão de país. 59, né? Então, e aí eu queria ouvir, assim, com mais detalhes, porque é isso, né? A trilogia que a gente está falando aqui são os 3 álbuns do Gilberto Gil, o Realce, o Refazenda e o Refavela. Isso É aí. isso? Isso aí. Se você puder falar um pouco dessa trajetória, dessa pesquisa longa, e aí, é isso que eu queria entender, vocês estão colocando essa peça agora, que é o Refazenda, e aí vocês têm esse projeto de ter mais 2 novas produções, é isso? Temos. Primeiro, só para entender, estamos nós duas, né, Thalita? Estamos. Felipe, eu acho que a internet dele, estou conversando com ele aqui nos bastidores, ver se ele consegue entrar novamente, mas acho que alguma coisa com conexão. Não tem problema. É o seguinte, vou tentar apresentar as 2 pesquisas. O Gil cria a trilogia Rê, que é o quê? Um manifesto político, ele nomeia assim, como manifestos, discos manifestos, em que ele se refaz, e ele se refaz entendendo a sua identidade brasileira em três caminhos, 3 manifestos. Refazenda, ele volta às suas origens sertanejas para entender essas suas origens do Baião, do Xote, de Gonzagão, lá de Ituaçu, na cidade que ele nasceu, e de sua gente. Aí primeiro manifesto. Ele faz o segundo manifesto, que é se entendendo como um homem negro da diáspora africana, depois que ele vai para Festac, o festival de música na Nigéria, e se encanta pela musicalidade negra na diáspora e percebe que em todas as localidades dessa diáspora, a musicalidade negra se manifestou de forma absolutamente forte, pungente e protagonista dos seus contextos políticos. Então, ele traz para Refavela, o disco Refavela, o reggae da Jamaica, o afrobeat da Nigéria, ele traz a soul music dos Panteras Negras, ele traz o Ijexá de Salvador, então esse é um manifesto negro. E ele traz a sua festividade colorida e dançante em realce. Então, essa manifestação pelo salário mínimo de cintilância a que todos os brasileiros e brasileiras devem ter acesso em realce. Então, é um manifesto do Gil em nome de um projeto de país durante a ditadura. Como quem diz, o povo brasileiro é muito mais plural do que o projeto militar presente, dominante naquele período, defendendo, então, uma nova democracia que aconteceria a abertura política ali no fim de Realce, já com uma anistia, aquele contexto ali. Então, essa é a trilogia de Gil. Nós, do 59, que há 14 anos estudamos brasilidade, diversidade cultural, étnica, a gente entendeu que se a música era um norte para a gente, Gil e a trilogia Rê poderia ser uma trilha para continuarmos essa pesquisa. Então, o que é Refazenda hoje? Você estava falando, né, Thalita, dessa retomada.
Lá em 75, quando o Refazenda foi fonografado, os movimentos ecológicos estavam eclodindo no mundo. E depois silenciaram. E agora voltam com força por necessidade de sobrevivência. Então, a Refazenda, que depois virou Refloresta, hoje de fato se grita por ela como um retorno pela nossa sobrevivência. Assim como Refavela, a força do movimento negro, que lá da década de 60 estava com muita força, hoje mais forte ainda, né? como pauta, como reivindicação, ganhando ainda bem mais voz, mais eco e com muito mais força, inclusive midiática. Então, Refavela se ritualiza e a gente já escreveu, o Lucas Moura fez uma dramaturgia belíssima, belíssima de Refavela que vem aí. E realce com esse novo movimento, inclusive por direitos, seguimos nas reivindicações por direito nos 3 álbuns em 2025. Então, nós do Grupo 59 escrevemos a dramaturgia de Refazenda e montamos, estamos em cartaz, venham assistir. A ideia é que em 2026 a gente comece a levantar a Refavela para estrear em 2027, quando Refavela completará 50 anos. E aí, eu peço um pouco de respiro e calma para a gente, então, depois desses 2 discos, termos aí tempo e também todos os processos de produção, de captação de recursos para conseguir levantar a realce. Mas, como ideia, assim como o Gil projetou a trilogia Rei, a nossa ideia é seguir essa trilha pesquisando esses Brasis nessa rota da trilogia e trazendo essas montagens. Nossa, aqui, eu vou trazer o Felipe de volta aqui, que ele conseguiu. Ufa, né? Que é um projeto longuíssimo, assim. A Miriam, o Felipe, estava contando aqui um pouco da trajetória, né? Primeiramente, explicou do projeto dos 3 álbuns, e aí dessa ousada e maravilhosa esse empreendimento do Grupo 59 de fazer as peças, então, em cima de cada um dos álbuns. Vocês estão lançando agora o Refazenda, tem a projeção para o Refavela, e depois o Realce para ir em algum momento. Eu acho que o Felipe travou novamente, deixa eu ver. A internet dele tá ruim, ele já falou para mim. Ele tá tentando aqui, mas enfim. Eu vou ler então, Miriam, aproveitar alguns comentários que foram chegando enquanto a gente conversava aqui. Olha só. Aqui a Juliana perguntando do teatro musical. O Castor Muito Louco diz: essa música, Lamento Sertanejo, na versão do Dominguinhos, é uma obra-prima da música brasileira. E se você quiser fazer algum comentário em cima dos comentários, pode ficar à vontade, pode me interromper, tá? A Laila Amaral está perguntando sobre a programação, né? Baita programação para a galera de São Paulo. Quando vocês vão vir para o Rio de Janeiro e outros estados do Brasil? Temos chance? Tem aí uma projeção? Tá sem áudio, tá sem áudio. Precisa tirar. Desculpa. Laila, leva a gente para o Rio. A gente vai adorar. Olha, Dominguinhos, nossa, esqueci o nome dele, Tudo Muito Louco. Castor Muito Louco. Castor Muito Louco. Você falou do Dominguinhos, a versão do Dominguinhos de Lamento é lindíssima mesmo, ela é mais acelerada. E a gente tem na programação, junto com a peça, uma programação de expansão, que a gente traz 5 programações. Uma delas é um show da Anastácia, com a Cris Fuscaldo e o Rodrigo Ferreira. A Anastácia é uma baita artista, rainha do Baião, autora da canção Tenho Sede, do disco, e viúva do Dominguinhos. E nesse show da Anastácia com a Cris Fuscaldo e o Rodrigo, a Cris Fuscaldo é a biógrafa do Gil, além de uma pessoa maravilhosa e uma baita jornalista. Nesse show, elas cantam as músicas do disco Refazenda, e a Anastácia conta as histórias do Dominguinhos, gravando esse disco com o Gil em estúdio, com muitas histórias que, assim, é de chorar, é de rir, é um momento especial, assim, eu convido com
todo o meu coração. Enquanto a Cris comenta as histórias do Gil, por ser biógrafa do Gil. Então é um baita show para acompanhar e também saber desses bastidores desse álbum. Então eu convido vocês para esse dia, deixa eu pegar aqui, é dia 11 de novembro, uma terça-feira, lá no Sesc Consolação, gratuito, Anastácia, Cris Fuscaldo e Rodrigo Ferreira, um showzaço, show aula, show comentário, show risada, é uma delícia. Muito bom. Continua aí, tá lendo os comentários. Vamos lá, aqui a Juliana Maria falando, que bom te ouvir, Miriam, porque no meu ponto de vista, o espetáculo de alguma forma ressignifica o musical, potente demais. Que legal. Pô, obrigada por esse comentário, porque é de fato uma defesa muito grande de uma forma de criar arte, né? Que não é uma... assim, ó, a gente tem uma ideia de musical, de que a gente vai para o musical com um olhar exclusivo estético ou de entretenimento, e eu particularmente amo, adoro, vou em todos, gosto muito. Mas a gente se desafiou por que não? Por que o musical não pode ser poético no sentido da poesia, da palavra, né? Por que o musical não pode ter textos filosóficos? E o Gil em si, a própria obra de arte do Gil, ela desafia esses paradigmas, né? Quando você acha que Gil não é popular, aí ele ganha um disco de ouro. Gil é muito erudito, aí ele faz uma música que toca para as grandes massas. E o próprio tropicalismo tinha esse jogo de aglutinar e antropofagizar muitas referências diferentes, né, para depois devolver uma mistura. Então, a gente traz questões radicais, eu acredito, de linguagem nesse musical mesmo. Obrigada pelo comentário, Gil. Bom, aqui também, olha só, quem está falando, o Castor também falando, deve ser da hora essa apresentação, principalmente para mim, que sou batera e violonista. É da hora essas apresentações que usam a música como composição de algo maior. Castor, é música ao vivo, 4 músicos da pesada, com batera, rabeca, baixo acústico, sanfona. Olha, é um show à parte. Os músicos merecem os nossos aplausos mesmo, porque é demais. Totalmente. E aqui também a Juliana comenta, sem spoiler, tem uma cena na peça que me atravessou profundamente, que é aquela do Jeca Filho com o pai. O que representa esse encontro? Percebi que o público gosta muito dessa cena. A Gil foi ver. É difícil, né? Tentar. Eu acho que eu nunca diria assim, no sentido que representa essa cena, porque representa o que cada um sente e pulsa na hora que assiste, né? Isso é a maior beleza do teatro e da poesia. Ela acontece dentro da gente, ela acontece dentro de cada um. Em termos dramatúrgicos e sem spoilers, o personagem pai, que é muito marcante nessa peça, ele é inspirado na canção Pai e Mãe, do Gil, que é um chorinho. No álbum Fazenda, o Gil traz essa música que é um chorinho, que soa antigo, como no começo do século, ali, 1920 e 30. E ele modula a linguagem, ele sai do shot, do baião, e ele vai para o choro, porque ele está falando com os pais dele, que são da época do choro. Então, essa tentativa que a gente tem de dialogar com os nossos pais no conflito das gerações, né? E essa peça traz esse conflito, tanto de gerações, tanto do pai e filho, tanto quanto as feridas da masculinidade nesse encontro de gerações ali. E também, na figura de Jeca, esses jecas tatus totais, esses jecas que ora doem, ora celebram. Então, tem um encontro ali de muitas polaridades, mas também que vivem todos dentro da gente, nos nossos limites, nos nossos preconceitos, nas nossas potências.
Então, quando filho e pai se encontram, também são Brasis que se encontram, também são lados nossos conservadores e progressistas, também são lados nossos de emancipação e de ressentimento, também é uma conciliação, de algum modo. Por isso que talvez essa cena ressoe e ecoe, mas de fato é uma cena do Felipe Gomes, que vou te convocar aqui, Fê, com o Fernando Oliveira, dois grandes atores, com linguagens de interpretação muito distintas e muito complementares. Por isso também essa cena encontra esses dois artistas criando um amor junto e uno. É bem bonita. Obrigada pela pergunta, Gil. E aí tem mais de uma pessoa, inclusive, fez essa pergunta, Miriam. O nome Grupo 59, qual que é a origem do nome Grupo 59? Grupo 59 porque nós, 12, em cena hoje 10 artistas do Grupo 59, nos formamos na turma 59 da USP, da Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo. Nós somos um grupo de resistência, porque é muito complexo se viabilizar profissionalmente como ator e atriz no Brasil hoje. E se é complexo individualmente, manter um grupo profissional por quase 15 anos, de mais de 10 pessoas, é quase um feito inédito. E a gente escolhe fazer trabalho coletivo, a gente escolhe ser um grupo, a gente escolhe construir coletivamente, divergindo, concordando e encontrando formas de construção colaborativa. Então, a gente mantém o 59, esse nome, porque está nas nossas origens, e também porque esteticamente e politicamente é o que a gente se identifica, como um grupo de trabalho coletivo, como uma rede coletiva. É de que ano o Grupo 59? Ai, vamos lá. A gente tem 14 anos, faz a conta para mim. Foi 2011. 14 anos. 2025 menos 10, 2014 menos 4, 2015, 2011. 2011. É isso, gente? A gente se formou em 2011 e a gente entrou na escola ali em 2007. Então, a gente está como grupo profissional desde 2011, mas a gente está junto, portanto, há 18 anos, né? Quase 2 décadas trabalhando junto, criando junto. Casamentão. Um belo casamento, né? Bom, deixa eu seguir aqui com os comentários do Gabriel falando que já participou de uma oficina de escrita com o Marcelino Freire. Muito legal. Que lindo. Gabriel, o Marcelino tem uma coisa nas oficinas dele que foi uma semente para a gente. Então você já fez, eu acho que você deve ter vivido, que ele fala assim, e aí, que palavra você traz de herança? Que palavra você traz que é só sua? De que palavra você é dono, no sentido que, né? E cara, é muito lindo esse exercício, porque cada um traz a sua palavra afetiva ali, que veio do seu bisavô, da sua bisavó, do seu pai, da sua mãe, e a gente vai trazendo as memórias dessas palavras, né? E a partir desse exercício do Marcelino, a gente compôs uma das cenas do espetáculo que é muito bonita, que é a feira de abacates, de tamarindos, de mamão, de papaya, a partir desse exercício que o Marcelino costuma também trazer nas oficinas dele. Então, espero que você tenha visto, também ou vivido. E traz aí a tua palavra para a gente. Maravilha. E também tem gente perguntando se o Gil conhece o projeto. Conhece, tenho profunda gratidão à Cris Fuscaldo, biógrafa do Gil, que fez essa ponte, que apresentou o projeto ao Gil e à Flora. A gente estava muito emocionado, a gente comunicou esse projeto desde o início, desde quando ele era só uma ideia, depois quando ele foi fomentado pelo edital de fomento que o Felipe comentou, né? Depois, como é que estava o processo de pesquisa, e depois, quando a gente chegou na montagem. Então, a gente veio reportando, porque não se trata de uma obra sobre o Gil,
Se trata de uma livre interpretação de artistas mergulhados na filosofia dele. Então, a gente queria, na verdade, pesquisá-lo, apresentar a ele essa pesquisa como uma homenagem, mas também como fonte, né, de falar, de entrevistar, de conversar, de trocar, de apresentar ideias e falar: Gil, isso também bate aí? A gente está muito louco quando a gente lê essa interpretação, ou não, ou faz sentido? Então, tinha um desejo genuíno de pesquisa. E a Cris levou essa pesquisa a ele, e foi recebida com muita ternura. Eu senti, de fato, assim, uma abertura tenra. E aí a gente conversou com a GG Produções, apresentou todas as questões do projeto, todas as músicas que eram cantadas, como que se dava. Mas a gente está em cartaz junto com o Tempo Rei, que é ótimo, mas também difícil de sincronizar agendas. Aí aqui então, responde a pergunta do Red York. Se ele chegou a... Estreou semana passada também, né, gente? Tem um tempo aí. Tem um tempo. A gente tem esse sonho, né? Assim, metade tem sonho. Não, todo mundo tem o sonho de encontrá-lo e todo mundo tem o desespero de encontrá-lo. Se ele for na plateia, acho que a gente desmaia. Mas existe essa vontade imensa de apresentar para o Gil e de dialogar, porque foi um estudo de 2 anos com filósofos, com musicólogos, com pesquisadores corporais, com grupos de cultura, com grupos de teatro e intercâmbios, debruçados sobre a obra dele. Então, é claro que existe um desejo profundo de diálogo com ele, com o autor disso tudo, onde esses rios de sabedoria desaguam e chegam nos banhando, né? Então, claro, é um sonho. Vamos ver. Torçam por esse encontro. Pois é. Bom, olha só, Miriam, eu quero muitíssimo agradecer mesmo. Vou aqui novamente deixar para vocês aí as informações desse espetáculo. Eu estou no Rio, eu não sei se conseguirei a tempo ir para São Paulo, mas eu faço realmente assim votos e desejos profundos para que vocês saiam de São Paulo, vão para outros lugares. Claro que depende de uma questão de viabilidade mesmo, né, de recursos, etc., que é o desafio, a questão colocada para todo o grupo de teatro, sobretudo com a iniciativa do Grupo 59, mas para quem for de São Paulo, estiver em São Paulo, então fica aí para vocês assistirem essa peça. Lembrando que ela tá, nome da peça, Jeca, Um Povo Ainda Há de Vingar, começou no dia 24 de outubro, vai até 23 de novembro, de quinta a sábado, às 8 da noite, domingo e feriado às 18 horas. No dia 5/11 vai ter uma sessão à tarde, quarta-feira, 3 da tarde, e vai ter uma sessão com acessibilidade em Libras no dia 13/11, uma quinta-feira, às 8 da noite. E aí, ingresso, R$70 inteira, 35 meia, 21 com credencial do Sesc. Vocês podem comprar pelo site do Sesc, ou acho que diretamente na bilheteria também lá, de qualquer unidade do Sesc em São Paulo. E faixa etária 14 anos, viu, gente? E é isso, Miriam, obrigada mais uma vez mesmo. Rita, quem agradece, assim, eu, o Grupo 59 inteiro, Felipe, Vou colocar o Felipe de volta aqui. Ele está de volta. Para ele se despedir, dar um tchau aqui. Falar, Felipe, você está na área. Ai, que bonito, né, gente? Mas chegou a ter... Gente, aqui a minha casa tá uma coisa, assim, muito vívida hoje. Então, eu só podia fazer as coisas aqui em cima, porque tem uma senhora, minha mãe costura figurinos, a minha casa é quase um ponto de cultura, estão fazendo lá embaixo uma máscara para uma criança ali, outro tem que ficar distraído num desenho, então eu só consegui... espero que a conversa tenha sido linda, né, gente? Foi maravilhosa. Foi incrível, me deu mais vontade, inclusive, de assistir. Eu ia falar, Thalita, faz um esforço, tenta ver, seria muito bom ter você.
E todo mundo que esteve aqui, que ouviu, que ouvirá, venha porque sim, há de vingar. A poesia, o Marcelino Freire costuma dizer, a próxima revolução será poética. Há de ser. Muito Há de obrigada. ser. E essa foto é muito. Agora eu entendi tudo dessa foto, né? Agora, ouvindo, se vocês quiserem comentar, teve gente que falou que foto é essa que eu mandei lá no grupo, né? Para fazer o card. Esse povo na terra, né? Dentro da terra. Mas agora, depois da conversa com a Miriam aqui com o Felipe, acho que deu para entender bem, né? Esse povo da terra, esse povo marrom, esse povo que tá entranhado. Aliás, gente, um último comentário aqui para me despedir de vez, não tomar mais o tempo de vocês. Ontem eu assisti, Miriam, que você comentou dessa questão desses artistas nordestinos, né, que carregam isso na sua história, o próprio Gil. E ontem eu vi o show do João Gomes aqui na Lapa. Olha João só. Gomes, que é esse artista de 24 anos, esse jovem artista, lá de Uma Serrita, das em vozes interior mais... de Pernambuco. E aí, assim, minha cabeça tá explodindo, inclusive, porque o show foi incrível, maravilhoso. Foi um negócio o show do João Gomes aqui, gravação do DVD. E aí, agora com essa conversa de vocês e etc. Enfim, que coisa. O Brasil é foda mesmo, gente. Olha, realmente é impressionante como a gente consegue, assim, ter artistas incríveis, assim, para dizer o mínimo, assim, extremamente brilhantes. E eu tô falando do João Gomes porque é isso, ele carrega, né, com ele a história do Nordeste também, né, essa nova geração de artista. Então é isso, gente. Mas venham assistir o espetáculo, tá um diálogo muito bonito com o Gil, assim, as criações, em diálogo com a obra do Gil, tão muito bonitas, assim. Eu sou suspeito a dizer, mas venham, assim, a gente sonhou muito esse lugar e eu acho que é um sonho de um povo, sabe? Um povo mesmo que quer mudança no país, que quer que a gente valorize as nossas raízes, as nossas avós, os nossos ancestrais, a sabedoria ancestral que é colocada num lugar tão desvalorizado, que é colocado num lugar tão precarizado no nosso país e que a grande sabedoria, eles sabem que a sabedoria está lá, é por isso que negam esse lugar, né? Então a gente está lá colocando holofote sobre essa voz e também colocando as nossas memórias, o nosso interior para dialogar junto com toda essa poesia do Gil, do Marcelino, do Lucas, assim, tá um encontro potente, bonito e emocionante, e a gente tem muita vontade que as pessoas vejam para a gente trocar e debater sobre. Já falou das atividades paralelas que vão acontecer? Falei, olha, eu falei de uma. E fala das nossas redes sociais também, porque as pessoas podem acompanhar. Aqui, vou colocar na tela. Ótimo, Aí, porque gente. lá vai ter a programação, aquele que voltou, completamente acelerado, né? Tá tudo certo, Felipe, tá tudo certo. Querendo que falar tudo que pensou. Mas venham, gente. É o mesmo, né? Vou trazer aqui, Fê. Então, a gente tem Desconcertos amanhã, terça-feira, gratuito, às 7h30, que é o quê? Uma audição do disco. Então, é o disco, a agulha no vinil girando, e o filósofo, jornalista, Dodô Azevedo, aí do Rio, Thalita, um baita filósofo, cineasta, escritor, dramaturgo, e ele comenta faixa a faixa. A gente ouve um disco e ele comenta essa música. A gente já fez esse exercício com ele e foi um dos momentos mais emocionantes do processo. Recomendo. Depois, no dia 5/11, uma conversa sobre aquilo que a gente conversou no início dessa conversa aqui. Como transpor um álbum para o tablado do teatro. Uma conversa sobre linguagem, com Lucas Moura da Conceição, dramaturgo dessa obra Jeca, Vinícius Calderoni, também dramaturgo, e Marina Esteves. Depois, no dia 11 de novembro, é aquele que eu falei, né? O show da Anastácia com a Cris Fuscaldo e o Rodrigo Ferreiro. E no dia 22 de novembro, uma conversa muito massa com Kleber Montanheiro e Marco França sobre teatro musical, que a gente falou bastante aqui. E o que significa, então, esse teatro autoral original brasileiro hoje em 2025, dia 22 de novembro.
Isso aí. Ótimo, ótimo. Programações paralelas. Maravilha. Gente, então, ó, registrando aqui o Instagram do espetáculo, tá aí. Aliás, o Instagram do Grupo 59 de Teatro, e que tá, tem todas as informações, tem os vídeos também. O vídeo que eu mostrei aqui apresentando a peça, eu peguei de lá, e tem outros vídeos, e aí tem também cada uma das pessoas que estão envolvidas no projeto, a equipe musical, a equipe criativa, luz, palavra, música, som, todo mundo, o olhar e etc. Então tá tudo lá. Acompanhem, sigam, e quem puder ter a oportunidade, vão assistir essa peça. Eu vou tentar fazer um esforço, porque eu quero muito ir e vê-los também. Mais uma vez, agradeço vocês. Muito, muito obrigada mesmo. Parabéns, sucesso. Merda para vocês. Eu sei que vocês já estrearam, mas Merda. Mas estamos construindo aí junto. Estamos aí no início. Estamos aí. Agora que começa a brincadeira, né? Do encontro com o público. Que bom, que bom. Sucesso. Thalita, obrigada por essa gente. oportunidade, viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.